Paz, amados, Deus vos abençoe poderosamente. E eu estava aqui, demorei um pouquinho, porque eu fiquei um pouco indecisa sobre o tema que eu falaria hoje com vocês. E aí veio muito forte isso ao meu coração. Eu quero partilhar sobre a força do Espírito Santo e por que eu decidi mudar o tema assim de última hora. Eu recebi de segunda para cá muitas mensagens que mexeram com o meu coração, tipo, não sei o que fazer, não estou dando conta, estou cansada absurdamente, meu nível de depressão e ansiedade aumentou muito, que mais, gente? Estou completamente perdida nas minhas decisões, e tantas outras coisas, estou morta internamente. E aí eu falei, bom, hoje não é sexta-feira, não é um dia que eu faço um momento de falar sobre a fé, mas eu queria trazer hoje. Iracema já colocou para mim aqui, obrigada, lindeza. Iracema já colocou para mim aqui o tema. Eu queria trazer hoje a possibilidade de nós falarmos sobre o Espírito Santo na nossa vida cotidiana. E o quanto ser amiga do Espírito Santo ou ser amigo do Espírito Santo pode renovar a nossa vida, pode renovar a nossa história, pode renovar o nosso coração. Então eu vou hoje partilhar, sim, sobre esse Espírito do Deus vivo que renova a nossa vida. Eu mudei nos últimos... Olha, gente, eu sentei aqui, faltava 10 minutos ainda para começar a live. E alguma coisa no meu coração começou a mudar a direção. Eu ia falar outra coisa. E aí eu falei, Senhor, eu sou obediente à Tua voz. Eu sou obediente à Tua voz. Independente de qualquer coisa, eu estou aqui para servir ao Senhor. Então, eu hoje quero partilhar sobre o Espírito do Deus vivo. Para algumas pessoas, assim, né, vão falar, mas hoje ela mudou o tema, Hoje eu quero falar sobre o Espírito do Deus vivo, o que ele pode produzir, como ele pode produzir, o que ele pode fazer e, acima de tudo, o renovo que vem a partir de conhecer o Espírito Santo. O renovo que vem na nossa vida. Troquei, Isabel, menina, graças a Deus, troquei, eu sentei, que a primeira coisa que eu fiz foi trocar a internet. Obrigada por me lembrar. E sempre, Isabel, que você estiver na live, me lembre, por favor. Titia já tá com a idade já avançada. E aí, às vezes, eu esqueço as coisas. Mas olha só, eu queria começar trazendo uma convicção no seu coração. O Espírito Santo, ele não envelhece. Tá? Então, assim, a gente vai trabalhar isso a partir de quê? De uma consolidação da verdade estruturada no Criador. O Espírito Santo não envelhece. Ele é eterno com a sua criatividade e credibilidade. Ele continua eterno com a sua criatividade e credibilidade. Ele está sempre em movimento, em busca daquilo que Deus quer para nós. Então eu já quero começar trazendo essa verdade. Vamos trabalhar essa live ancorados nessa verdade. O Espírito Santo não envelhece, jamais. É eterno com a sua criatividade e credibilidade, tá? Está sempre em movimento. Fátima, parabéns, seu aniversário, que Deus te abençoe. Então a gente começa a trabalhar a partir dessa verdade e começa a entender quem ele é. O Espírito Santo atua na criação, na capacitação de um povo. E vamos falar também sobre o nosso desenvolvimento humano. Uma vez que tem um povo abatido, uma vez que tem um povo sofrido, uma vez que tem um povo que não consegue identificar, é para ir, é para ficar, é para falar, não é para falar. Ai, meu Deus, eu peço conta do trabalho, eu não peço conta do trabalho. Senhor, eu vou fazer essa faculdade, eu não vou fazer. Estudo para concurso ou não estudo. Meu Deus! É assim que o povo está. É assim que o povo está. E quando eu senti essa força do Espírito na minha vida para falar sobre ele, é o chacoalhão necessário que eu e você precisamos. É o chacoalhão necessário. Se a gente se recorda de alguns feitos do Espírito Santo, a gente não fica paralisado. Vamos pensar que todos nós estamos como vale de ossos secos. É só pegar a palavra de Ezequiel 37. Somos como vale de ossos secos. Nossa esperança está morta, nossa fé está morta, nossa visão está morta, os nossos corpos estão mortos, nós estamos cansados, abatidos, parece que passou um rolo compressor sobre nós, parece que a gente está travado, parece que a gente não consegue ir, estamos todos como que num vale de ossos secos. Só que quando a gente olha para o vale de ossos secos, a gente entende algumas realidades. O vale era real,
Mas a ação do profeta foi real também. Deus dizia para ele: profetiza, e haverá ressurreição sobre o vale de ossos secos. E aí, quando a gente pensa no Espírito Santo, até a nossa forma de reagir, estamos como que mortos, estamos como que perdedores, estamos como que aqueles que vestem a capa do abatimento, estamos como que aqueles que não têm mais esperança, não têm visão para o futuro, estamos como quem já perdeu totalmente o senso do que fazer, para onde ir. Não! Nós podemos estar cansados, mas não seremos destruídos, porque sobre nós existe uma força gigante, e essa força, ela rege o nosso interior, ela rege a nossa vida, ela rege a nossa boca, ela rege as nossas ações. Estamos sendo governados por Ele, para Ele, por Ele e para Ele. Do que adianta conhecer o Espírito se ele não age na minha vida? Do que adianta conhecer o Espírito Santo se ele não age na minha vida? E eu posso pensar algumas realidades, e penso falando para você e falando para as pessoas que partilharam tantas dores. Dores de perda, dores de abatimento, dores de fracasso, dores de desespero com o diagnóstico que chegou. Foram dores atrás de dores, e eu disse: Senhor, nós somos um povo que passamos por realidades adversas, mas mortos não, jamais. Então quero deixar algumas coisas aqui para você entender como que é maravilhoso isso. Nós precisamos clamar o Espírito Santo para que ele venha sobre nós e nos renove internamente. Fica aí uma dica. Eu preciso. Gente, eu vi uma coisa aqui, mas eu não li. Deixa eu só voltar aqui. Obrigada, Renata. Então vamos lá, né? Vamos fazer aquilo que nós temos que fazer. Renata, muitíssimo obrigada, tá? Já fiz. Obrigada. Por isso que eu falo que a maior alegria para mim é que quando os meus olhos não veem, existe alguém que vê por mim. Se isso não é graça de Deus, meu filho, não é mais nada. Renata, já bloqueei. Bendito seja Deus, viu? Bendito seja Deus. Então vamos dar sequência. Nós precisamos clamar o Espírito Santo para que ele venha sobre nós e nos renove internamente. Nossa mente precisa ser renovada para a gente crer. Como que eu quero ter uma vida nova se eu não creio na possibilidade de uma vida nova? Impossível. Como que eu quero ter uma possibilidade de trabalho, de relacionamento totalmente transformado se eu não creio que isso vai acontecer? Primeira coisa que eu falo, eu sempre peço ao Espírito Santo: renova a minha mente. Então aí, alguns insights para você entender, tá? Nossa mente, ele vem para quê? A nossa mente para que a gente creia. Segundo aspecto, nossa inteligência para criar e fazer. Você já pensou nisso? Primeiro, ele renova a nossa mente para que a gente creia. Segundo, a nossa inteligência para criar e fazer. Terceiro, nossa sabedoria para discernir. Gente, ela vai falar sobre o Espírito Santo, mas eu estou falando daquilo que eu aplico na minha vida e dá certo. Senhor, me dá sabedoria para eu discernir. Me dá sabedoria para eu saber se é para ir, se não é para ir, se é para fazer, se não é para fazer. Quarto, né? Nossos olhos para nós enxergarmos a vontade de Deus. Senhor, eu quero enxergar a tua vontade para minha vida, porque eu quero fluir nas coisas que são para mim. Dá para entender essa dimensão? Depois, os nossos corações para que a gente possa crer em Deus. Como que o Espírito Santo vem renovando? Eu preciso crer em Deus, porque no mundo onde tem tanta coisa estranha, tem tanta coisa errada, que você vai percebendo que um quer levar vantagem sobre o outro, que as pessoas estão desconfiguradas de quem elas são, numa realidade totalmente distorcida, um povo desesperado, o ego crescendo a cada dia, jovens e adolescentes, crianças perdendo a noção de todas as realidades.
Adultos que um dia já creram totalmente frios. Se nós pedirmos a Ele, aqueça o meu coração porque eu preciso crer em Deus. Gente, eu creio em Deus para que as minhas realidades pessoais sejam completamente transformadas. Eu creio em Deus porque Ele me dá força quando eu preciso. Eu creio em Deus para que eu possa ir fazer, criar, ser. Eu creio em Deus porque portas são abertas na minha vida quando eu estou no deserto. Eu creio em Deus porque o diagnóstico de câncer não vai matar a minha vida, a minha história, ainda que o meu familiar esteja com câncer. Eu creio em Deus quando acontece uma realidade de dor com o meu parente. Eu creio em Deus quando alguém chega para mim e diz assim: Alessandra, eu estou abatida. Eu creio, porque crendo nele eu consigo seguir. Você está entendendo a dimensão do que eu estou te dizendo? Olha o que o Espírito Santo pode fazer conosco. Ele vai restaurar e renovar os nossos ouvidos. Ouvidos da alma, para que a gente possa ouvir a voz dele. Tem gente aí que não está sabendo o que fazer. E ontem mesmo uma pessoa partilhava: Alessandra, eu preciso de uma decisão, eu preciso tomar uma decisão com meu marido. Eu preciso tomar uma decisão com meu marido está esperando que eu fale para ele o que fazer. E eu disse para ela: não, filha, você não vai tomar uma decisão sozinha, você vai sentar com seu marido. E juntos, vocês vão avaliar o que é melhor, é ir ou ficar. Quais são os ônus e os bônus de quem vai e de quem fica, junto com seu marido. Você vai ouvir a vontade de Deus. Vocês estão entendendo como que o Espírito Santo é? Quando ele chega para fazer coisas extraordinárias. O Espírito do Deus vivo ressuscitou Jesus. O Espírito do Deus vivo pode ressuscitar a minha vida, a sua vida, a minha história, a sua história. O Espírito do Deus vivo pode ressuscitar o ânimo dentro de nós. O Espírito do Deus vivo pode nos levar ao lugar da visitação de Deus. E aí ele renova a nossa boca para que a gente proclame que existe um Deus que está sobre nós. Você está entendendo a dimensão disso? Você está entendendo a dimensão dessa realidade? Por que falar sobre o Espírito Santo? Gente, eu não preparei falar sobre o Espírito Santo. Eu não falei, eu não preparei. As minhas lives durante a semana têm a ver com desenvolvimento humano, tem a ver com tantas coisas. Mas o Senhor disse: fala, o meu povo está morrendo. O meu povo está morrendo. O meu povo está abatido. O meu povo perdeu referência de quem eles são. O meu povo perdeu vontade de realizar projetos. Ai, estou morrendo, não sei o que fazer, não sei para onde ir. Quanto mais você declara isso, mais morto, mais morta você se torna. Senhor, é bem verdade que eu estou olhando a minha vida hoje. Você pode falar isso. Eu estou olhando a minha vida hoje. Tá um negócio que eu não estou entendendo é nada. Como o mineiro gosta de falar, tá um trem doido. Minha vida, eu olho assim, parece que não tem saída, mas isso é o que os meus olhos humanos veem. Agora, me ajuda a enxergar com os olhos de Deus, para que eu tenha coragem de começar a declarar: essa situação que eu estou dentro da minha vida não é o que o Senhor quer para mim, e eu não aceito essa situação. O Senhor não me formou para viver uma situação como morta, ainda que tenha câncer, ainda que tenha separação, ainda que tenha dívida, ainda que tenha desemprego, ainda que tenha desobediência de filho, ainda que tenha tragédia. Eu não sou resultado disso, eu sou resultado do que o Senhor sonhou para mim. E o que o Senhor sonhou para mim foi uma vida plena no alto do madeiro da cruz, quando Jesus foi crucificado. Ah, como nós necessitamos isso. E aí começa aquele desespero. Alê, será que você pode falar para mim sobre a minha realidade? Querido, eu estou custando dar conta das minhas realidades. Eu estou custando dar conta das minhas, mas uma coisa eu posso te assegurar. O mesmo Deus que age sobre mim é o mesmo Deus que age sobre você. O mesmo Deus que faz sobre mim é o mesmo Deus que faz sobre você. Nós queremos que o outro nos dê respostas.
Mas o outro, quem é o outro diante de um Deus poderoso? Eu preciso declarar nesse dia essa realidade sobre a sua vida. Eu preciso declarar nesse dia essa realidade sobre a sua história. Ai, Ale, tô tão abatido. Vamos pensar o que o Espírito Santo fez ao longo da criação. Gente, Números 11, versos 25, o Espírito Santo desce numa nuvem e fala com Moisés. Isso aí não é historinha, como a gente lê os 3 porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, né? A festa no céu lá, que o urubu ia pra festa no céu, o sapo brucutu dentro da viola do urubu. Não são essas historinhas, não. Não são as historinhas dos irmãos Green. Eu tô falando de palavra que aconteceu vivificadora. Se ele veio falar com Moisés, ele fala comigo, ele fala com você. Nós não estamos falando de histórias da Disney, que aliás nesse tempo estão tão controversas. Nós estamos falando de uma realidade que vem tocar a nossa vida. Eu falo de Ezequiel 37, ai, ele soprou sobre o vale de ossos secos. Hoje o vale de ossos secos pode ser eu, pode ser você, pode ser minha vida financeira, pode ser sua vida financeira, caramba. Hoje o vale de ossos secos pode ser meu coração, pode ser seu coração. E da mesma forma que ele veio sobre aquele vale de ossos secos, ele vem sobre mim, sobre você. Não estou falando de historinha, Bíblia não é historinha. Márcia, você está falando, preciso de um milagre na vida financeira. Eu vou te dizer qual é o milagre na vida financeira. Sabedoria para gerar o que você precisa. Deus não vai descer para resolver sua vida financeira. É duro o que eu estou te falando, mas eu te falo com experiência própria, pelo que eu passei, pela falência que eu vivi, pela quantidade e volume de dinheiro que eu fiquei devendo na praça. E eu posso te atestar que se você parar hoje com o desespero de pensar, eu preciso de um milagre na minha vida financeira, eu preciso de um milagre na minha vida financeira, se você parar, sentar e falar com o Espírito Santo, eu estou te dando uma dica. E aliás, era sobre vida financeira que eu ia falar hoje. Mas eu estou te dando uma dica com amor. Para de olhar para tudo que é desesperador, porque na dívida o pau já está quebrando mesmo, minha filha, já está tudo desmoronando mesmo. Mas uma coisa não pode desmoronar, nossa fé. A nossa fé serve para quê? Para a gente olhar, Márcia, toda a situação com uma outra visão. Para a gente abrir a boca e falar, Deus, isso aqui eu preciso pagar. Há uma necessidade de que eu pague isso. Mas pela força do teu Espírito me capacite a gerar uma nova renda para que isso seja realmente finalizado. Márcia, eu te falo isso numa unção e num amor tão grande. Porque eu estive desse lado e não foi agradável. E te digo mais, foram 5 anos para pagar tudo. E para hoje eu glorificar ao Senhor e dizer, bendito seja o nome do Senhor que impera e que governa sobre todas as coisas. E aí nós vamos entendendo, o Espírito do Deus vivo está sobre nós. Hoje nós podemos ser o vale de ossos secos. Nós queremos resoluções imediatistas para tudo. Nós queremos que fulano resolva o nosso problema, cicrano nos aponte um caminho, quando a gente na realidade não entende. Somos casa do Espírito. O mesmo Espírito que soprou nas narinas de Jesus que estava morto. É o mesmo Espírito que sopra também em nós para que nós possamos ressuscitar. E aí a gente para de olhar. Eu tô desesperada. Eu tô desesperado com meu filho. Eu tô desesperado com meu marido. Eu tô desesperado com a minha vida financeira. Eu tô desesperado, eu tô desesperado. Nós estamos olhando a situação com olhos de maturidade. Tá um caos, Deus. Mas agora eu preciso da sua sabedoria, do seu entendimento para eu enxergar caminhos, possibilidades, porque no meio da dor, no meio do desespero, no meio da ansiedade, eu não vejo possibilidades. Eu não vejo. Então, o que eu falei anteriormente? O Espírito Santo está sobre nós e ele nos renova internamente. Vamos falar um pouquinho novamente das renovações? Ele renova a nossa mente para que a gente creia. Ele renova a nossa inteligência para que a gente possa criar e fazer. Estou com dívida. Estou mesmo, não nego. E quero pagar tudo.
Está um caos, está mesmo. Mas no meio desse caos, Espírito Santo renova a minha inteligência para eu criar e fazer. Chorar não vai resolver. O que eu posso criar no caos para que entre recursos na minha vida? Me ajuda, Senhor. Não ficarei de braços cruzados. Eu vou à luta. Eu disse que o Espírito Santo nos renova a sabedoria para a gente ter discernimento, renova o nosso coração para a gente ter fé em Deus. Ai, Ale, tô tão cansada, tão abatida. Bem-vinda ao clube. Bem-vinda ao clube, comigo e com tantas outras pessoas que também estão cansadas, abatidas, dilaceradas. Quanto tempo atrás eu falei com vocês da minha tia com câncer agressivo? Abriram, vamos tentar tirar o que é possível. Fecharam sem tirar nada, não tem como mexer. No meio dessa confusão toda, meu pai sofre um acidente. E foram acontecendo coisas atrás de coisas. Estou morta de cansaço. Um cansaço físico não é fácil. Leva pra cá, pega de cá, leva de lá, vai pro médico, faz exame, faz isso, não sei das quantas. E temos que alternar tudo isso com vida profissional, vida espiritual, missão. Ok? Estamos todos cansados. Mas quem renova as nossas forças é Deus. Eu não tô falando que você não tem o direito de estar cansada. E sentiu que tá cansada? Para. Respira. Sentiu que tá cansada? Deita. Sentiu que tá cansado? Vai pro sacrário. Sentiu que está cansado? Ouve uma música, relaxa. Sentiu que tá cansado? Fala, Deus, nem força para rezar eu tenho, mas o Senhor pode vir sobre mim? Ou nós mudamos a nossa postura, ou nós vamos ser tragados pela vida. Cansados estamos. Abatidos, jamais. Jamais. Esses dias eu disse, Deus, eu só preciso deitar 8 horas da noite e dormir. Eu só preciso deitar 8 horas da noite, eu não quero nem saber. Eu não quero saber do que está acontecendo, eu preciso disso. Nem que eu acorde às 3, Senhor, mas eu preciso deitar, eu preciso dormir, eu preciso descansar meu corpo, eu preciso descansar minha mente, Senhor. E foi o que eu fiz. Deus, eu vou parar no meio desse caos todo. Eu vou desligar celular, eu vou desligar tudo. Cansada, sim. Abatida, jamais. Isso é palavra que Deus está trazendo para nós. Ah, Alessandra, mas você não conhece meu caso, você não conhece meu marido, você não conhece meus filhos, você não conhece meu chefe, eu não conheço nada. Eu só conheço Deus. E esse mesmo Deus que me renova é o mesmo Deus que renova você. Eu não conheço nada. Eu não conheço nada dessa realidade que você está vivendo, eu não conheço. Mas uma coisa eu aprendi, se eu estou cansado, eu paro. Se eu estou com sono, eu durmo na hora certa. Se eu preciso tirar alguma coisa, eu tiro. Eu não vou arrastar pesos desnecessários. Se eu tô cansado, eu vou parar. Se eu tô precisando dar uma aliviada na minha mente, eu vou ao cinema, eu paro para comer alguma coisa com pessoas que eu gosto muito, eu tiro o foco do problema. Por um minuto, sabe que você precisa tirar o foco do seu problema. Você não foca em problema, você foca em solução. Problema não resolve tua vida. Não adianta você ficar chorando em cima do leite derramado, porque você está com muito problema. O seu problema não resolve o seu problema. E eu, para focar na solução, eu preciso descansar a minha mente. Se eu não descansar a minha mente, eu não vou conseguir. Ale, como é que você dá conta de tudo? E quem te disse que eu preciso dar conta de tudo? Eu não sou louca. Você acha que eu sou louca e vou tirar onda com você de que eu dou conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. Eu faço por etapas. O Espírito Santo dentro de mim me ensinou a fazer por etapas. Ah, Ale, meu casamento tá destruído. Tá. Então foca em você um minutinho, relaxa um pouquinho.
Para quando você voltar para dentro da situação, não é focar no problema, é pensar na solução. Ah, a minha empresa não está indo de mal a pior. Sério? Por que a sua empresa está indo de mal a pior? Eu vi, Célia, que você escreveu aí. Tô cansado de nada dar certo. Por que nada dá certo? Eu posso ser bem sincera agora falando um pouquinho mais de comportamental? Não dá certo, decisões erradas, precipitadas, equivocadas, sem planejamento. Vamos começar, Célia, fazer algo diferente? Aliás, eu falei com vocês, abril é mês do meu aniversário, eu vou dar um presente para vocês lá no meu Telegram. 21 dias de tarefas que vocês vão cumprir para aprender algo. Eu não vou falar tudo agora. Nada dá certo para mim. Eu tô fazendo certo? Eu vou começar a rever. O que eu tô fazendo? Como que eu tô fazendo? Tô empurrando com a barriga? Tô me dedicando a algo que vai me levar a um processo lá na frente? Ou só estou mais uma no meio da multidão? Vamos pensar, Célia, de verdade, eu tô falando por amor, não é com maldade. Porque quando alguém chega pra mim falando que nada dá certo, quando eu vou sentar com essa pessoa que eu converso com ela, eu falo, sei. Não dá certo sou eu continuar da forma que eu era antes, querendo que as coisas aconteçam agora de forma nova. Não vai dar certo mesmo. Quanto você tem feito? O que você quer? Não dá certo por quê? Uma vez a menina falou, nada dá certo, meus relacionamentos não dão certo. Eu falei assim, filha, seus relacionamentos não dão certo porque nem você tá certa. Se alinhe. Vocês ficam tão preocupados em ter alguém que vocês esquecem de ser alguém. Eu quero tanto alguém. Você não é alguém, por que você quer alguém? Porque a gente não tem metade de nada, a gente se transborda. Alguém chega na nossa vida para nos transbordar, entende? Ale, tô tão sugada, porque meu primo depende de mim, minha mãe depende de mim, meu tio depende de mim, meu cachorro depende de mim, meu marido depende de mim. Tá cansada, filha? Tá sugada? Vamos parar. Existem momentos que a gente tem que falar não. Porque eu tenho 5 irmãos, mas a minha mãe quer que eu faça. Mãe, deixa eu te falar uma coisa, eu te amo muito. Você é uma mulher que eu amo muito, mas a partir de agora nós vamos dividir algumas tarefas. Muitas vezes eu sou sugada porque eu me permito ser sugada. Ei, João Luiz, querido, beijo pra você. Dá um beijo na Angelita por mim. Vamos fazer, vamos ver. Tô sugada por quê? Porque na minha casa eu só arrimo. Se eu não pagar isso, X, Y, Z, nanani, nananã, e tem fulano, tem ciclano, tem... Tá, vamos colocar limites. Deixa eu ver só um negócio aqui. Eu queria tanto que Deus colocasse um José na minha vida, querida. Primeiro que José era de Maria. Vamos parar com essa linguagem de querer José? Para com isso. Tá? José foi preparado para Maria. Se você quer alguém na sua vida, comece a identificar quem você quer na sua vida. E comece a pensar que tipo de mulher você precisa ser para que alguém no nível que você quer possa olhar para você e pensar, é com essa mulher que eu quero construir uma vida e uma história. Gente, nós precisamos ser mais pé no chão. Quando eu falo que o Espírito do Deus vivo está dentro de nós, eu falo que ele traz clareza. Ale, eu quero uma pessoa, não é errado, não é errado. Mas entenda quem você quer. Porque querer uma pessoa é muito vago, porque pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Agora, quando eu determino, quero uma pessoa assim, que venha somar com os meus princípios e valores, que tenha propósito de vida, visão de futuro, de construir, que queira ter família. Aí, que tipo de mulher eu preciso ser para que um homem nesse nível que eu quero olhe para mim e fale assim, olha... Eis aí a mulher que eu vou construir uma vida com ela. Como que eu preciso ser? Eu vi uma pessoa escrevendo assim, Ale, portas fechadas, perda de um filho. Eu sinto muito, muito pela perda do seu filho. E eu imagino como deve doer
o coração de uma mãe que perde um filho. Já até partilhei aqui com a Lelê. Tem a Patrícia que perdeu os 3 filhos. Eu imagino a dor do seu coração. Eu só quero dizer para você, se permita viver o seu luto. Não tem conversa. Se permita viver o seu luto, se permita chorar no banheiro, se permita. Mas se permita também entender que a ressurreição vem do Senhor. E assim como seu filho já ressuscitou em Cristo, que você também terá força para prosseguir. Quais são as portas fechadas? O que você chama de portas fechadas? Qual a porta que Deus não pode abrir? A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, capítulo 7. Capítulo 3, versículo 7. Que ele tem a chave de Davi nas mãos, que abre porta e fecha porta. As portas que ele abre, ninguém pode fechar. E as portas que ele fecha, ninguém pode abrir. Quanto de Deus está na sua vida? O quanto você fez dele a sua prioridade? Eu volto a repetir, a dor do luto no coração de uma mãe é inquestionável. É inquestionável. Agora, te falo, viva o seu luto assim. Não tem essa, foi Deus que quis assim, supera. Cada um tem seu processo. Mas dentro do luto, entenda que o seu filho já ressuscitou em glória com Jesus. Sendo você tão nova, acredito que o seu filho ou era bebê, ou estava no ventre, ou era muito novinho. Seu filho já ressuscitou com Jesus. Se permita ressuscitar com Cristo também. Isso é tão importante. Isso é muito importante. Aí a Rosivânia está falando, Ale, tem uma filha de 23 anos que quer ter vida de rico sem trabalhar. Ah, meu Deus, não posso ver uns trem desse, não. E não conseguimos entender. Filha, deixa eu falar uma coisa, né? Ela tem 23 anos, é adulta. Você não vai bancar a loucura de filho que quer ser o que não é. Indica para ela que para ter vida de dinheiro tem que ralar muito. Se honestamente, né? Porque desonestamente já são outros 500 e não é sobre isso que eu vou falar na live. Então, você entendendo o ponto de vista da sua filha, que ela quer ser algo que ela não pode, né? Às vezes se envolve com pessoas que têm dinheiro e quer mostrar, quer bancar, fala pra ela, aqui nós temos a vida real, filhinha. Papai e mamãe têm vida real, tudo normal. Se você quer algo a mais, então não é aqui que você tem que viver. Vai batalhar para ter as suas coisas. Quem quer padrão de vida elevado tem que ralar muito. E normalmente com essa cabecinha de vento assim, não entende o que é sacrifício, não entende o que é abrir mão, não entende o que é deixar certas coisas para alcançar outras coisas. Posiciona, viu, filha? Não adianta querer ter vida de rico. Né? Porque para ter dinheiro você tem que trabalhar. Para ter dinheiro tem que trabalhar. Honestamente. Honestamente. Muito, trabalhar bastante. E aí uma coisa. Tem muitos filhos aí que muitos pais, mesmo os que conhecem a Deus, por medo de perder filhos, deixa eu te falar, a partir do momento em que você é omisso ou omissa em algo na vida do seu filho, você já perdeu ele. Eu volto a repetir. Quer ter vida de rico? Vai ralar. Vai ralar. Karina, eu vi sua mensagem, vi que você perdeu seu bebê, volto a repetir. Eu não sei se é bebê, se estava no teu ventre, se já tinha nascido, eu não sei tua história. Viva o que você tiver que viver, se permita chorar, se permita sentir, tá? Ah, foi Deus que quis assim. Não, não foi. Realidades é a vida acontecendo. Mas se permita sair também de cabeça erguida. Não enterre a sua vida agora. As portas estão fechadas. O que você tomou de decisões antes dessas portas estarem fechadas? Reveja o processo. Vamos reconstruir essa história em nome de Jesus. E fechando aqui com as mães, se posicione, tá? Se posicione, por favor. Se posicione mesmo, como mães. A geração de hoje que tem tudo não dá valor a nada, gente. A geração de hoje que tem tudo não dá valor a nada. Eu quero deixar aqui para você, o Espírito do Deus vivo nos concede uma força. Uma força que está ligada à nossa inteligência, que está ligada à nossa sabedoria, que está ligada ao nosso interior. Uma força para dizer não, uma força para dizer sim.
uma força. Força. Deixa eu fazer só uma coisinha aqui. Pronto, já fiz. E a força dele está sobre nós. E a força dele impera sobre nós. E a força dele é Deus fazendo o movimento dentro da nossa história. Já bloqueei, gente, já bloqueei. Que beleza quando vem um monte de gente assim na live, louco, né? Porque falar sobre Deus incomoda um povo. Mas já bloqueei também. O Espírito do Deus vivo te concede uma força. O Espírito do Deus vivo te dá inteligência. O Espírito do Deus vivo aguça a sua sabedoria. O Espírito do Deus vivo aquece seu coração. O Espírito do Deus vivo te dá capacidade. O Espírito do Deus vivo te leva a entender como criar seus filhos. O Espírito do Deus vivo te capacita no seu empreendimento. Ou nós somos de Deus ou nós não somos. Você vai entendendo. Talvez nós estamos com hemorragias em nossas áreas vastas. Talvez a hemorragia da sua vida está na vida financeira. Talvez a hemorragia está na sua criação dos filhos, no seu casamento. Talvez a hemorragia está em tantas outras realidades. Mas eu penso como aquela mulher hemorroísa. Basta tocar a orla do manto dele e sairá força. Tem força de Deus vindo sobre nós. Se eu apenas conseguir tocar a orla do seu manto, eu serei curada, Senhor. Eu terei força. Quando ele disse, minha filha, fale sobre o meu espírito. Minha filha, fale sobre o meu espírito. Porque nós estamos como mortos. Nós estamos como abatidos. Nós estamos como desesperados. Ai, Alessandra, eu tô com dor. Eu tô com dor física. Eu sei o que é sentir dor física 24 horas por dia. Eu sei. Eu posso estar cansada, mas jamais abatida. Eu posso estar cansada, mas jamais abatida. Não. O Espírito Santo da força está sobre você. Ah, eu não sei para onde ir. A palavra me garante, Jesus é caminho. Ele não é atalho. Ah, eu me sinto como morta. A palavra me garante, ele é vida. Ele é força. Anima-te. Ai, Ale, você não sabe, não conhece a minha vida. Nossa, tá. Você vai fazer o quê com a sua história? Você vai ficar reclamando até quando? Você vai ficar olhando para o problema até quando? Você nunca foca em problema, filho. Quem foca em problema não resolve nada. Eu foco em solução. O que eu posso dentro dessa situação fazer, Senhor? O que eu posso dentro dessa situação? O que eu posso fazer dentro dessa situação? Não tenho vergonha de gritar para ele, não, estou como morto, estou como morto, estou cansado, estou desanimado, me ajuda, Senhor. Estou cansado, desanimado, abatido, me ajuda, Senhor. Me põe de pé, Senhor. Me leva a crer. Gente, eu preciso identificar as áreas da minha vida que precisam do renovo. Eu preciso. Eu estou desesperado, Senhor, porque eu não acho a medicação certa, essa dor é insuportável. Deus, eu posso te pedir. O Senhor pode me curar, mas se o Senhor não me curar, me ensina a passar pela dor. Me ensina, Senhor. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua força, eu preciso ter esperança, eu preciso. E eu entendo hoje que no meio de ter esse caos todo, Deus falar desse renovo, eu que gosto de falar tanto de comportamento, desenvolvimento humano, e venho aqui falar. Nós precisamos hoje tomar gás novo, sabe quando você para e pega fôlego? Há uma necessidade de que eu e você tomemos fôlego. Fôlego. E eu entendo que essa palavra era para ser proclamada hoje, porque a quantidade de comentários desajustados de pessoas loucas aqui nessa live hoje, o que não é habitual, minhas lives, elas não têm esse tipo de pessoa.
E eu entendo, o demônio ele pode ficar com raiva, mas hoje Deus quer levantar pessoas. Eu tô triste, chora. Eu tô cansado, para. Eu tô sem rumo, respira. Você não foca em problema, você foca em Deus. Você foca na solução. Você foca na solução. E eu entendo, o demônio jamais se levantaria à toa, mas ele levanta para bater a cara dele na parede, porque o Senhor está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. E não é um comentáriozinho idiota na live que tira o nosso foco, quanto mais nós vermos que as pessoas estão loucas, comentando loucas. É para saber que Deus, nesse dia, vai liberar poder e força sobre muitos. Receba do poder e da unção de Deus. Receba do poder e da unção de Deus. Receba do poder e da graça de Deus. Receba, receba, receba agora. Receba, deixa Deus fazer. Deus, eu não sei o que fazer. Tu não tem conhecimento de todas as coisas, mas Ele conhece você. Deus, eu tô triste. Parece que as minhas decisões foram sempre erradas. Quantas vezes você pensou isso? Você não precisa errar para sempre. Seja governado, porque o Espírito do Deus vivo está sobre você. Sabe aquele Espírito Santo que quando o Senhor dava uma ordem, Ele ia lá e executava? Eu quero dizer sobre você, Amari, que está dizendo que a dor da fibromialgia, e eu imagino essa dor é grande. Eu conheço pessoas que sofrem com fibromialgia. Vi uma pessoa falando de endometriose. A minha irmã sofreu com endometriose. Eu vi as dores. Eu queria enfiar a mão dentro dela e tirar. E eu não podia fazer isso. Mas, Amari, hoje é um dia que eu estarei às 18 horas diante de Jesus Eucarístico. E eu vou clamar a Jesus por você. Hoje é um dia que o Senhor me pediu, lá no encontro semanal, às 18 horas, que eu orasse pelas pessoas que sofrem com dores físicas, e eu vou orar por você. Nai, o diagnóstico do seu pai de câncer, eu já estou orando, eu vou orar por você. E tantas outras pessoas, eu vou orar por vocês. Hoje é o dia que eu prego no encontro semanal. E às 18 horas faremos adoração. Quem quiser participar, nós vamos clamar por cura física. Porque o Senhor continua tendo poder. O Espírito do Deus vivo está sobre você. O Espírito do Deus vivo está sobre você. O Senhor é Deus. A Regininha falando, eu tenho artrite reumatoide. Eu tenho artrite também. Infelizmente, Regina, eu tenho nos dedos, né, da mão, e tenho nos pés. E eu sei quando começa a entortar os meus dedos, é uma dor. Eu sei o que você está falando. Eu sei. Às 18 horas, se você lembrar, você não é de Belo Horizonte, você não está aqui comigo. Você vai se lembrar que às 18 horas você pode entrar em oração juntamente comigo. E nós vamos colocar assim o Pai Francisco da Alessia. Nós vamos colocar diante de Jesus Eucarístico, porque eu continuo crendo nele. Eu continuo declarando que ele é o Senhor. Eu continuo declarando que ele está acima de todas as coisas. Eu continuo declarando que ele pode, que ele faz, que ele é soberano, que ele é grande, que ele é justo, que ele é fiel. Eu continuo declarando. Ele é o Deus da força. Mas eu também continuo declarando que tem que haver fé sobre nós, para que as nossas posturas, as nossas decisões, os nossos comportamentos, a nossa forma de orar seja diferente. Ele é o Senhor. Que as portas necessárias se abram. Ele é o Senhor. Ah, gente, que alegria. Que alegria saber que existe um Deus que envia o Espírito Santo dele sobre nós e nos dá força. Atos 1, versos 8. Mas descerá sobre nós o Espírito Santo e ele nos dará força e seremos suas testemunhas. O Espírito Santo do Deus vivo está sobre você. Ele jamais mudaria o rumo das minhas lives semanais à toa. Se ele mudou, que ele faça. Que as portas necessárias para você
frutificar em Deus se abram. Que o Senhor esteja com você. Que Ele aqueça seu coração, que Ele conforte o seu coração, que Ele imprima na sua alma paz, que Ele imprima na sua alma força, ousadia, intrepidez. Deixa eu só responder o Vitor aqui. Você falou assim, Vitor, eu tô vendo. Eu tenho muita vergonha e tenho medo de falar com as pessoas, né? Eu tenho medo do que elas vão pensar, do que elas vão falar e criticar. Vitor, eu quero te dizer uma coisa. Primeira coisa, vamos entender quem você é, Vitor. Aproveitando que eu tô aqui. Eu vi o seu comentário. Quem é o Vitor? Você tem consciência de quem é você? Quais são os complexos de inferioridade que você carrega na alma? Por que desse medo? Como foi sua criação? Quando a gente entende o contexto geral da história, a gente começa a identificar algumas coisas. Ô Vitor, eu tenho uma grande amiga, mas agora ela está num trabalho muito intenso. Sempre que eu detectava alguma realidade, eu pedia que ela atendesse alguém que era meu seguidor. Porque eu acredito no trabalho dela, eu acredito nela como psicóloga, eu acredito na fé que ela tem, eu acredito nos direcionamentos. Eu não posso te garantir porque ela está num trabalho totalmente novo agora e está puxado para ela. Mas quem sabe em algum momento eu consiga que ela te atenda. Porque eu creio que muitas coisas dentro de você precisam ser tratadas. Ah, Vitor, eu creio nisso. Tem muitas coisas desalinhadas, desajustadas, tem a ver com a sua baixa autoestima, tem a ver com muitas coisas. E você não tem que ter medo de falar com as pessoas, sabe? Imagina se eu fosse ter medo de falar com as pessoas, da forma com que elas vão reagir quando eu falo. Mas eu vou orar por você, eu vou conversar com ela. Eu não sei se ela tem esse tempo hoje. Eu estou muito feliz com tudo que Deus tem feito na vida dela. E durante muito tempo, ela atendeu pessoas que eu pedi. E ela atendeu. Agora eu quero te pedir. Não deixa, Vitor, a sua vida passar por causa desse medo. Nós vamos quebrar isso. Preciso entender de onde surgiu, como surgiu, né? Você precisa entender de onde veio isso. Quem toliu você quando você falava? Quem, Vitor, dizia que você não era bom em alguma coisa e você cresceu com isso? Olhando sua fotinha aqui, você não deve ter mais de 25 anos, não. Parece ser bem novo. Mas é importante, é muito importante a gente entender isso, tá? E quando a gente mesmo entendendo o processo, a gente vai repreendendo. Eu não sou o que aquela pessoa falou, eu não sou o que a minha mãe, o meu pai, um irmão, alguém disse. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E você precisa muito, muito quebrar isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje, às 18 horas, eu vou estar orando por você. E depois você me dá notícia no direct, tá? Como é que você tá? Tá bom? Eu peço ao Senhor agora que Ele derrame as bênçãos poderosas dEle sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua história. Ai, Luana, eu vou colocar a Val, porque ela tirou os pinos do pé, né? Será que ela não vai conseguir estar hoje, né, Luana? Porque vocês estão sempre lá no grupo. Mas se você conseguir estar, já vamos orar por ela também. Vou colocar a Val, com certeza. Eu já estou muito triste, Luana, porque a Val quebrou o pé. E eu sei que foi totalmente demoníaco. Eu sei que foi totalmente demoníaco, mas eu vou colocar sim. Vou colocar mesmo. Se você for hoje, eu quero te entregar um óleo tão que é exorcizado. Você já conhece, né? Para você passar nos pés dela todos os dias e orar com ela. Espero que a sua mãe esteja bem também, tá? Se você for hoje. Como vocês estão sempre toda semana, aí é mais fácil pra gente se alinhar, tá bom? Quero pedir a Deus mesmo. Quero pedir ao Senhor que Ele faça. E quero dizer a vocês, aconteça o que acontecer, a força do Espírito Santo de Deus está sobre você. A força do Espírito Santo de Deus está sobre você. Eu não vou colocar no meu perfil, tá? Não vou. Mas eu vou colocar no perfil da Missão HMDP. Eu sou fundadora dessa missão. Então, Missão H de homem, M de Maria, D de dado, P de pato.
Missão HMDP, eu vou colocar lá um card para pedidos de oração. E é nesse card que nós vamos estar apresentando também para quem mora longe os pedidos diante de Jesus Eucarístico. Se você quiser entrar no perfil da missão e deixar o seu pedido, pode deixar. Na hora que terminar a live eu vou colocar. Faça seu pedido de oração aqui. E nós vamos estar orando. Nós somos um povo profético, e a gente ora mesmo, e a gente crê mesmo, e a gente clama mesmo. Nós não fazemos nada, mas o Deus que nós servimos é poderoso. Que nesse dia tão especial, Deus derrame sobre você bênçãos. Que nesse dia tão especial, Deus visite você. Que nesse dia tão especial, Deus sopre sobre as suas áreas de vida. Que nesse dia tão especial, haja renovo sobre a sua fé. Que nesse dia tão especial, o Espírito Santo te dê força, te encoraje, te levante. Que nesse dia tão especial, você entenda o valor que você tem em Deus. Que nesse dia tão especial, que as áreas da sua vida sejam abaladas pelo sopro do Espírito. Que nesse dia tão especial, que a força dele transite em todos os seus órgãos internos e externos, na sua corrente sanguínea, no seu sistema central neurológico. Nesse dia tão especial, que ele venha derramando unção, força, poder e graça. Que nesse dia tão especial, você veja que as portas podem ser abertas. Ele tem nas mãos a chave de Davi. Que nesse dia tão especial, o Espírito Santo entre dentro da sua casa física. A sua casa física, mas ele visite a sua casa templo, seu corpo. Que ele visite seu coração. Que ele visite, meu Deus, a sua mente. Que nesse dia tão especial haja impacto do céu na terra. Que ele toque você, que ele sopre sobre você, que ele te levante. Que as armas que o demônio levantou contra a sua vida caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que as armas que o demônio levantou contra a sua história caiam por terra agora, em nome de Jesus. Nesse dia especial, haja renovo, restauração, transformação sobre a sua vida, sobre a sua história. Que haja renovo, restauração e força. Eu vou deixar os pedidos de oração lá no perfil da Missão HMDP, não é no meu. Porque a gente apresenta diante de Jesus todos os pedidos. Vai lá, deixa o seu pedido em nome de Jesus. Que haja tudo que é provisão do céu sobre a sua vida e a sua história. Que Deus te abençoe, que ele frutifique no seu coração. Para quem é de Belo Horizonte, hoje eu prego, com a graça de Deus, uma palavra impactante para o seu coração. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Nenhuma arma forjada contra a sua vida prevalecerá, porque o Espírito do Deus vivo está sobre você. Faz essa declaração. Um beijo, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.